Se você é como eu e curte um jogo com uma pegada de fliperama dos anos 80, vamos falar hoje do Gyro Blade, uma homenagem ao Tiger Rally e Twin Cobra que chegam ao Nintendo Switch depois de ter passado pela Steam. É um shmup legal e que pode ser um bom ponto de partida se você se sente intimidado com os jogos mais difíceis do gênero. Eu sou o PV e vocês estão nos Jogos Mofados. Bora lá! Esse vídeo foi feito com uma chave que a publisher do jogo, a polonesa Tendo Core, disponibilizou para review. Meus agradecimentos a eles pela gentileza e vamos falar do Gyro Blade e por que você pode gostar de jogar ele. O jogo é feito pela HT Game Project, um exército de homens só, que fez esse jogo bacana e que tem músicas do Fox Audio Studio, que apesar do nome, é um compositor, o Snowy Fox. Por fim, a versão do Switch que a gente vai jogar foi convertida pela 2Dux Studio. O jogo chega na eShop da Nintendo no dia 19 de dezembro de 2022, na América do Norte, Austrália e Europa. O preço é bem amigável, $4,99. Se você tem conta na loja americana da Nintendo, já pode comprar esse jogo e se divertir depois de ver esse review. Para começar, por que você pode gostar desse jogo? Qualquer pessoa que curta Tiger Rally e Twin Cobra vai se sentir em casa. O jogo homenageia esses clássicos da Toaplan, colocando a gente no controle de um helicóptero que deve atravessar 8 fases com inimigos e chefões. Não tem muita história aqui, a exemplo do Tiger Rally, é simplesmente meter tiro nos inimigos e completar as fases. Até a sequência de decolagem de helicóptero lembra esses jogos, o que mostra o cuidado com os detalhes nessa homenagem. O helicóptero tem um tiro principal básico, que pode ser melhorado com power-ups. Como em Twin Cobra, os power-ups são deixados por helicópteros maiores que, quando destruídos, deixam uma cápsula que troca de cor de tempo em tempo. São dois tipos de tiros, o verde, mais concentrado, e o laranja, que atira mais em aberto, em V. Cada um deles pode ser melhorado em até 5 níveis. Isso é necessário porque os inimigos normais do jogo são fortes e o tiro básico precisa de 2 a 3 tiros para eliminar um deles. A gente pode trocar o tipo de tiro a qualquer momento, basta capturar uma cápsula da outra cor. A penalidade aqui é que a troca de tiro, mas o nível de poder permanece o mesmo. Então, essas trocas são mais vantajosas quando a gente tem um poder de fogo mais elevado, de preferência no nível 5. A maior diferença de Gyro Blade com suas inspirações da Toaplan é a ausência de bombas. Então, não tem aquela ajuda no momento de desespero, exatamente como nos jogos do início dos anos 80, como Chivios e Scramble. Eu estranhei no começo, mas o jogo não sofre de problemas por conta disso. Assim, o controle do jogo é super simples e direto. O direcional move o helicóptero e o botão A atira. A colisão dos tiros é bem ajustada e os controles são bem responsivos. Em nenhum momento eu me senti punido porque o controle não respondeu aos comandos ou um tiro me acertou de forma suspeita. Tudo funciona como deveria. Isso ajuda para encarar as 4 dificuldades do jogo: Easy, Normal, Hard e Classic. Mas não espere detonar o jogo no Easy logo na primeira partida. Alguns inimigos têm ataques mais ágeis e exigem uma certa experiência com eles para passar pelas fases. A dificuldade é bem balanceada. O modo Easy é fácil o bastante para se dominar e a dificuldade Classic vai dar aquele desafio maior para os veteranos do shmup. A maior diferença entre as dificuldades é a velocidade dos tiros dos inimigos e a sua agressividade, mas os padrões de ataque são parecidos, o que ajuda na experiência de jogar os níveis mais fáceis primeiro para depois encarar as dificuldades maiores. Para te dar uma ideia melhor, eu considerei Gyro Blade um jogo mais tranquilo do que o Twin Cobra e o Tiger Rally, o que vai ser uma boa notícia para os jogadores mais casuais. Os originais eram feitos para consumir ficha atrás de ficha no menor tempo possível. Apesar de não termos fichas no Switch e na Steam, o jogo libera
3 créditos para a gente continuar o jogo, o que dá uma força para quem está emperrando em algum ponto. A pontuação é básica, a gente ganha pontos ao destruir inimigos. Alguns inimigos deixam estrelas que, além de dar pontos ao serem coletadas, dão um bônus extra ao chegar no fim da fase. Não tem nenhum mecanismo esotérico de pontuação como nos jogos da Cave. Isso não atrapalha os jogadores mais casuais, mas tira o potencial de fazer um jogador veterano gastar mais tempo com o jogo. Já para os gráficos, Gyro Blade tem um estilo que fica um meio termo entre o Tiger Heli e o Twin Cobra. Todos os inimigos têm animações condizentes para o período e são, em sua maior parte, outros helicópteros e tanques. O que denuncia que o jogo não é dos anos 80 são os efeitos de zoom e rotação dos personagens, que não eram muito utilizados nesses jogos. Ou então, as partículas deixadas pela fumaça dos mísseis e explosão dos chefes. Pequenos detalhes para satisfazer o público de hoje, mas que não era exatamente assim na época. Um ponto positivo para o Gyro Blade é que o jogo se adapta bem ao Switch Lite. Normalmente os jogos táteis são melhores quando a gente joga eles com a tela rotacionada, o que não funciona bem no Switch Lite, já que não tem como jogar com a tela rotacionada nele. Já em Gyro Blade, os tiros e inimigos têm um tamanho bom e fica bem claro de ver mesmo na tela pequena do Switch Lite. Ponto pro Gyro Blade. Os menus são bem espartanos. As opções têm só o volume da música e efeitos, e a dificuldade é escolhida quando começamos o jogo. A gente não compra jogo para ver menu, mas podia ter um helicóptero animado, alguma outra coisa na tela de abertura. O jogo é na vertical, com a tela no formato TAT, como um monitor de tubo rotacionado em muitos jogos da época. Só que não tem nenhuma opção para jogar o Gyro Blade na vertical, ao contrário da maioria esmagadora do shmup no formato, como o Shinya-sama, o Asara, Danmaku Unlimited, Softstar e outros. O que é uma pena, quando um dos apelos do Switch normal é poder jogar no modo portátil com a tela rotacionada. Tem até acessório para isso. A música do jogo é bem no estilo da época e, com uma boa homenagem a jogos clássicos de um período específico, são apenas 2 que se alternam entre as fases. Elas são legais, mas poderia ter uma opção moderna com mais músicas e ter um pouco mais de variedade. Os efeitos sonoros já são um pouco limitados, tem som para cada coisa diferente, mas muitos sons são usados múltiplas vezes. Não incomoda, mas é algo que é perceptível. Apesar da jogabilidade ser balanceada, o jogo sofre de um problema peculiar. Muitos jogos do período, como o próprio Tiger Heli, Gradius e a R-Type, voltavam a fase um tanto para trás quando a gente perdia uma vida. Isso era feito tanto para punir o jogador, como para deixar que a gente voltasse numa tela limpa, sem ameaças. Já em Gyro Blade, a ação não para, o nosso helicóptero volta logo após explodir, como nos jogos da Cave. Só que os inimigos e tiros continuam todos na tela. No tempo em que saímos da tela, os inimigos continuam atirando e o tempo de invulnerabilidade é muito curto quando a gente volta. Então pode acontecer da gente perder uma vida e ver mais uma ou 2 irem embora porque simplesmente não tem como se recuperar e limpar um tanto da tela para a gente respirar. Nisso, o jogo podia ter aprendido com os jogos da Cave, que eliminam todos os tiros da tela quando o jogador morre e só volta a atirar depois de passar o período de invulnerabilidade. Essa é a minha maior reclamação com o Gyro Blade. O resto que eu falei, como músicas, não ter bomba, etc., é tudo estilo e não impacta a diversão do jogo. Já esse problema de perder uma via no momento intenso do jogo pode e afeta a nossa diversão. Para fechar a análise, vamos ao que tem de legal: controles precisos, dificuldade bem balanceada e produção que imita um jogo dos anos 80, com gráficos e músicas que são legais e apropriados para a época que eles representam. O preço é bacana e ajuda para comprar um jogo que vai te entreter um fim de semana para dominar as dificuldades mais baixas. De ruim, tem o problema de que morrer em certas partes pode te tirar mais uma ou 2 vidas. Isso é bastante frustrante e ainda não deixou fazer o 1cc no Gyro Blade. Problemas menores podem incomodar você é a ausência de um modo tate e a falta de longevidade do jogo por não ter nenhum mecanismo de pontuação mais elaborado. Minha nota final é um 7, o jogo diverte dentro do proposto e entrega uma experiência sólida que dá uma chance para os mais novatos e oferece um desafio razoável para os mais experientes. O preço é o padrão dos lançamentos independentes de menor valor e não vai causar nenhum estrago na carteira. Vai bem como substituto de um jogo que a gente alugava para se divertir um fim de semana ou 2, além de matar as saudades dos jogos dos anos 80. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu joinha e se você ainda não faz parte dos Jogos Mofados, assine o canal e clique no sininho para receber notificações. Se algum amigo teu gosta de jogo de navinha,
recomende esse vídeo. Mais uma vez, o agradecimento a Tendocore por compartilhar a chave do jogo e meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço, até a próxima!